que diz a carta do Biden? Coloca aqui pra gente, Bruno. Meus compatriotas americanos, nos últimos 3 anos e meio fizemos grandes progressos como nação. Porra nenhuma. Hoje, a América tem a economia mais forte do mundo. Fizemos investimentos históricos, bababá, aprovamos não sei o quê. Aí ele lê aqui alguns supostos feitos do governo dele e fala assim, a América nunca esteve melhor posicionada para liderar do que está hoje. Sei que nada disso poderia ser feito sem vocês, o povo americano. Juntos superamos a pandemia, bababá, bababá, a pior crise econômica, aí entra a frase básica, né? Protegemos e preservamos nossa democracia. O cara escreve isso enquanto está sofrendo um golpe. E revitalizamos e fortalecemos nossa aliança ao redor do mundo. A América absolutamente isolada. Foi a maior honra da minha vida servir como seu presidente. Embora tenha sido a minha intenção buscar a reeleição, acredito que é do melhor interesse do meu partido, prestem atenção nisso, não é do melhor interesse do país, é do melhor interesse do meu partido e do país, que eu me afaste e me concentre unicamente em cumprir os meus deveres como presidente pelo restante do meu mandato, onde ele está deixando claro que ele vai continuar como presidente. Assina Joe Biden. Quer dizer, a gente acha que foi o Joe Biden. Porque a carta não tem... Deixa a carta na tela aí pra gente, Bruno. A carta não tem o selo presidencial. Essa carta aqui não tem o selo presidencial. Ok. Ele pode alegar que não estava agindo como presidente, que era uma carta pessoal, ele estava agindo como candidato. Ok, eu aceitei essa explicação. Mas fica mais complicado quando a gente verifica, como diz o Washington Post, que essa assinatura aqui foi colada digitalmente na carta. Ok, eu também, quando faço algo no computador hoje em dia, colo a minha assinatura. Mas quando os especialistas da internet começam a analisar essa assinatura que vocês estão vendo aqui, elas veem que ela não tem nada a ver com as outras assinaturas do Biden. Reparem vocês aqui. Elas não têm nada a ver com as outras assinaturas do Biden. Primeiro, esse negócio desse grifo embaixo e tal. E eu vou confessar para vocês que eu estou mostrando isso para vocês, mas eu não sou especialista em assinatura. Eu não sou desse cara da internet que é especialista em tudo. Eu não sou especialista em assinatura. Mas se vocês mesmos olharem, a gente consegue... Deixa eu botar uma imagem aqui onde eu fique um pouco maior, Bruno. Deixa eu tomar a liberdade. Aí eu fico com 2 câmeras, olha que bonito. Mas, desculpa, Bruno, esculhambei aqui. Mas é só para botar para o pessoal aqui na tela, para eles verem que são assinaturas nitidamente diferentes. Né? Há um padrão nas assinaturas dele em todos os... Essas são assinaturas em ordens executivas recentes. E essa assinatura colada não parece a assinatura dele. Assim, dá para ser justo dizer que ele tá gagá. Então as assinaturas dele tá ficando diferente e tal. Mas essas assinaturas são, repito, essa assinatura dele é colada e as assinaturas do qual estão sendo comparadas são todas de ordem executiva recente. E aí a gente junta isso, porque a gente não é retardado, então a gente junta isso com o fato que os assessores da Casa Branca foram surpreendidos com a renúncia. Ora, pessoas que trabalhavam dentro da Casa Branca juravam de pé junto para algumas fontes, eu conversei com algumas delas, que o Biden não ia sair, que estava tendo um movimento para derrubá-lo, mas ele ia ficar porque ele tinha nomeação garantida. E isso é que é curioso. O Biden dizia para todo mundo que estava dentro, o filho dizia que tinha um complô contra ele, mas ele tinha nomeação garantida. Então vem essa carta, os caras da Casa Branca sendo surpreendidos, e o Biden limpa todos os compromissos da agenda. E começa a transferir responsabilidades
funções do presidente, inclusive a ajuda financeira da Ucrânia, para assessores, secretários, etc, etc. E desaparece. Ninguém vê o Biden, diz que teve Covid e desapareceu. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Teve inclusive o irmão do Biden falou ali que ia passar os últimos momentos com o irmão, uma coisa muito esquisita. É claro que com todo esse festival de maluquice, de coisas mal explicadas, a internet está especulando que o Biden já morreu ou está terminalmente doente. Que o Biden não quis sair, e aí o establishment foi lá e, como faz o Xandão, matou o velho. O Charlie Kirk, um cara que inclusive já foi entrevistado por ele, fiz evento aqui com ele na Flórida com o Bolsonaro, um cara muito conhecido, Turning Point USA. Também tem o Charlie Kirk Show, um dos grandes caras da direita americana. Ele citou, e o Tucker Carlson reproduziu, relatos não confirmados, né, de que o Biden estava sendo evacuado, estava medicamente evacuado, que o espaço aéreo onde ele estava tinha sido fechado, dele sendo transferido para um hospital e por aí vai, e nada disso foi confirmado. Eu digo sempre para vocês que eu sou o último a acreditar nessas coisas. Eu acho que o mais provável, como diz a matéria do Pulse, que eu li aqui, traduzida no site do Paulo Figueiredo Show, eu acho que o mais provável é que o Biden esteja puto da vida, porque sofreu uma facada, não literal como a do Bolsonaro, mas uma facada nas costas, está deprimido com o golpe e com a traição que tomou dentro do partido. Se tornou recluso. Eu acho que isso seria o mais provável da gente imaginar. Eu cresci numa casa onde eu lembro das histórias do meu avô sendo traído como presidente pelas pessoas no entorno, pelo partido, etc. O Sarney era uma traição muito grande para ele. Você está traído pelo Sarney, coisa mais comum. Mas foi uma traição muito grande, marcou muito ele. Eu lembro desse sentimento, dessa vontade de reclusão e tal. Eu já vi outras traições na política, o próprio presidente Bolsonaro já viu algumas traições, a pessoa fica mais reclusa. Mas se for isso, tem um jeito muito fácil de resolver isso. O Biden poderia simplesmente aparecer em público. Acabou o problema. Se o Biden aparece em público, tá resolvido o dilema, ninguém mais fica na dúvida. Tá ali, o Joe Biden tá ali. Onde é que tá o Joe Biden? Morreu? Não, apareceu aqui, tá na Casa Branca dando uma coletiva. Em vez disso, o que o Biden faz? Ele continua desaparecido. E aí você tem um evento de anúncio da candidatura da Kamala Harris como candidata no seu lugar, no lugar do Biden, e a gente vai falar da Kamala Harris daqui a pouco. E o Joe Biden resolve aparecer para apoiar a Kamala Harris. Não. O Joe Biden resolve fazer uma ligação telefônica de apoio à candidatura da Kamala Harris. Então, pera. O presidente, que não pode aparecer no Skype, né? Ou qualquer coisa do tipo, eu faço WhatsApp call com as minhas filhas de vídeo, o presidente não pode aparecer? Logo ele que fez uma campanha inteira em 2020 do porão dele, onde ele estaria agora, supostamente, o mesmo porão que ele estaria agora se recuperando da Covid dele. Tem todo um estúdio no porão dele. Ele é o presidente dos Estados Unidos. Em 2024, esse cara, no meio desses boatos, resolve fazer uma ligação telefônica por voz. Assim, é sério? É assim que ele acaba com os boatos e especulação
da morte dele, um momento sem precedentes da história. O cara sofreu um golpe, o cara fez uma coisa que nunca aconteceu na história. O cara tá desaparecido. E aí, ele, para piorar, ele anuncia o apoio a Kamala Harris numa ligação telefônica depois dessa carta esquisita. É óbvio que hoje em dia todo mundo suspeitou. Todo mundo suspeitou que era uma voz clonada por inteligência artificial. E se você não tem noção ainda, tem muita gente que me acompanha aí, que são as tias do Zap, a galera mais velha que não está tão familiarizada com a tecnologia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje é indistinguível uma voz criada por inteligência artificial de uma voz real. Absolutamente indistinguível. É uma tecnologia que está... A de vídeo ainda não chegou lá. E talvez por isso ele não tenha aparecido no vídeo. Mas a de voz não dá para ver qual é a diferença. Um cara chamado Matthew Sabia, que eu não conhecia, publicou hoje esse vídeo aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Essa é a voz do Biden na convenção, no evento. Essa é a voz do Biden no evento que ele ligou para a Kamala Harris, gravado. Esse cara vai no site desse Eleven Labs. Eleven Labs é um site que faz isso, é uma ferramenta de inteligência artificial. Tá fazendo o upload, pegou o áudio do Biden. A gente espera que seja, a gente não tem certeza, porque é vídeo da internet. E aí diz aqui, ó, 98% de probabilidade que esse áudio foi gerado pelo Eleven Labs. 98% de que isso é um áudio gerado por inteligência artificial. 98%. De novo, eu não sou especialista em inteligência artificial também. Eu digo para você que está em casa que hoje em dia é indistinguível. Eu falo para isso para as pessoas mais velhas, cuidado. Tem gente aqui no chat, inclusive, dizendo que já caiu em golpe. Gente que pode dizer com a minha voz. Tem umas pessoas que anunciam que investimento em Bitcoin, sei lá, criptomoeda, eu não faço nada disso. E tudo isso é falso, é golpe. Cuidado, a voz hoje não significa mais nada. E diz o Matthew Sabia, nesse vídeo, que eu não tenho certeza se é real ou não, porque eu não sei se o arquivo que ele subiu, de fato, foi o arquivo da voz do Joe Biden. Eu não sei fazer essa análise. Mas o pessoal na internet está dizendo que é real. Pode não ser nada, mas é mais esquisito. E eu digo, volto a dizer, eu sou sempre o último a acreditar nessas teorias da conspiração, mas todas elas acontecem justamente pela falta de transparência com o público sobre o que realmente está acontecendo. Volto a dizer, um caso sem precedente deveria ter sido tratado com uma enorme transparência. Na semana seguinte de uma tentativa de assassinato, que a gente tem novidade, vamos falar sobre isso hoje também, esquisitíssima. O sujeito desaparece. Eu me lembro dos boatos, não sei se vocês lembram, os boatos que o Lula tinha morrido e ele era um sósia. Ali depois da vitória do Lula, ele tinha morrido e era um sósia. E nada, teve uma época ali depois na transição que ele desapareceu, teve uma viagem com a Janja e depois ele desapareceu. Né? E eu falava, e aí começam os boatos na internet, o Lula morreu, desapareceu, blá, blá, blá. Eu falava, pô, o Lula, acaba com esses boatos, porque tão grandes. Eu tava nos Pingos nos Is ainda na época, falei isso nos Pingos nos Is, falei, pô, só aparecer. Que de fato a internet tem muita gente maluca. O problema é que os malucos às vezes acertam. E mais, os malucos têm acertado demais. Com enorme frequência, porque a gente vive em tempos malucos. Né? Até há pouco tempo a ideia de que o Biden era gagá era a teoria da conspiração, tá aí. Né? E várias. Porque tudo isso acontece com instituições que têm cada vez menos credibilidade. Essas pessoas mentiram pra gente, pra mim, pra você, por anos. Anos e anos dessas pessoas mentindo. E as pessoas não acreditam em mais nada, as pessoas preferem acreditar no Twitter. Eu já cheguei no grau onde eu
por natureza, sou uma pessoa cética a teorias da conspiração. Mas eu já mantenho hoje a mente bem mais aberta. Não cheguei no nível Alan dos Santos ou Monark ainda, mas eu estou sempre prestando atenção. E toda vez que as pessoas se escondem, a gente vai falar daqui a pouco sobre o negócio do assassinato do Trump e a audiência da diretora do Serviço Secreto no Congresso e a renúncia dela, mas toda vez que eu vejo alguém escondendo alguma coisa, como, por exemplo, as pessoas que não querem o voto impresso, as pessoas que não querem a auditoria, que não deixam os militares acessarem as urnas, toda vez que eu vejo esse tipo de coisa, eu falo assim, por que essas pessoas não querem transparência? O que está acontecendo dentro da Casa Branca e do Partido Democrata? E mais, por que o Biden renunciou à reeleição? Ora, se ele está mentalmente inapto a disputar as eleições, como ele vai ficar mais 5 meses na presidência dos Estados Unidos? É uma pergunta que tem que ser feita. A gente vai falar sobre a Kamala Harris, mas Kamala Harris era vice-presidente. Por que o Biden desistiu? Por que o Biden foi tirado? Se ele foi tirado porque ele não está bem, a Kamala Harris é quem mais sabia disso, é a vice-presidente dele.